Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o enraizamento da estaca e o que fazer depois que essa estaca se enraiza. Aqui eu estou com uma estaca de ficus, né, enraizada, e uma estaca sem se enraizar. Mas nós não vamos aqui ficar parado somente no ficus, isso vai caber aí para qualquer tipo de estaquia, ok? Seja ela uma estaquia de ficus, uma estaquia de buganvília, uma estaquia de laranja, de piteco, etc. Precisamos ter em mente, né, algumas coisas que precisamos fazer e alguns erros também. Nós vamos aprender aqui sobre alguns erros que as pessoas cometem muito no quesito estaquia. Primeiramente, né, principalmente para quem está começando, que quer aí rapidamente ter um monte de plantas para poder praticar o bonsai, comete muito esse erro, que é o seguinte: às vezes as pessoas vão lá, fazem estaquia, né? Pega o galinho, deixa eu pegar um vaso aqui para ficar mais legal. Eu vou lá e vou fazer minha estaquia. Peguei e coloquei a minha estaquia no substrato. Aí passa lá 20 dias, a pessoa já está ansiosa, né? Às vezes já começou a soltar alguns brotinhos, a pessoa vai lá e faz isso aqui, ó. Levanta a estaquia para ver se tem raiz e de repente coloca de novo. Lá se foi a estaquia, né? Porque às vezes microscopicamente já começou ali formar aquelas raizinhas e aquela ansiedade faz com que essas raizinhas sejam quebradas. Porque algumas espécies são mais sensíveis do que as outras para poder se enraizar. E o tempo, né? O tempo da estaquia também é muito importante. Quando nós optamos por fazer uma estaquia, nós não devemos ter pressa para poder mexer e começar a trabalhar essa planta, pois algumas plantas podem levar até 6 meses para poder receber o primeiro transplante, que é uma das coisas que nós fazemos depois que a estaquia se enraiza, que é o primeiro transplante. Isso nós temos em consideração o seguinte: se a estaquia foi feita individualmente, como é o caso desse ficus aqui, que eu peguei uma estaca e coloquei em um vaso, ou se essa estaquia foi feita em um berçário, onde foram várias estaquias feitas em um local só. Mas de toda maneira é preciso que essa estaquia se enraize bem e se estabeleça para que haja manejo com esse procedimento. Porque depois que a estaquia se enraizar, ela se mostrar que já não é mais uma estaca, já se transformou em uma muda, aí sim começamos com a técnica do vaso de evolução, que é uma das técnicas também da nossa escola de bonsai, que nós vamos começar a dar os primeiros passos para a evolução dessa muda, para que ela proporcione para nós opções de trabalho para fazer o bonsai. Ok? Se você quiser saber depois sobre as técnicas do vaso de evolução, na descrição do vídeo tem um link, né, para você assistir uma aula aí, inclusive sobre os 3 Hs do bonsai também. Beleza pura? Então fiz a minha estaca, não precisa ter pressa, tá? Não tenha pressa. E a pressa que eu falo é querer já logo aí ir dando os primeiros processos nessa estaca para transformá-la em bonsai. Por exemplo, ficus, né? Fiz uma estaca de ficus, pelo menos, no mínimo, 2 meses, 3 meses para você começar a mexer nessa estaca. Diogo, qual que é o substrato melhor para a gente colocar numa estaca? O melhor substrato a ser utilizado, eu, Diogo, utilizo metade 70% areia, metade não, 70% areia e 30% de terra para vasos e floreiras. Eu gosto um pouquinho, mas muitas pessoas utilizam a areia pura. É um ótimo substrato para poder fazer estaquia. Quero mostrar para vocês aqui uma estaquia que eu estou fazendo. Essa aqui é uma estaquia estaquia de iniciante, né? Vou até contar a história para vocês sobre essa estaquia aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos uma garrafinha PET cortada, né, com várias coisinhas enfiadas aqui. Isso aqui foi um trabalho que eu fui fazer para um amigo, né, e tinha uma espécie lá que eu gostaria muito, né, de multiplicar, que é um limãozinho amargo. Eu não me lembro agora do nome correto desse limãozinho aqui, mas enfim.
Aí eu cortei vários galhos, enfiei na areia, né? Isso aqui tem mais de 2 meses, e trouxe a garrafinha com essa areia. E não tirei mais, essa garrafinha tá ali, né? Eu chamo isso aqui de estaca de sorte, né? Muitas pessoas fazem estaca de sorte. Inclusive pegam uma estaca também e enfia às vezes no cantinho dos vasos. Ah, cortou, fez uma poda ali, tem alguns vasos parados no cantinho, de repente vai lá e enfia no cantinho do vaso, se enraizar um dia, vai lá, puxa aquela estaca e começa a formar aquela muda. E a estaquinha de sorte ela funciona bem muitas vezes, por quê? Porque ela não tem pressa, né? Simplesmente colocou lá, às vezes esquece daquela estaquinha que ficou naquele canto, quando vai mexer nela, já está enraizada. E aqui, ó, veja bem, ó, tem uma aqui sequinha, essa aqui já não pegou, ok? Deixa eu tirar ela aqui. E as outras ainda estão verdinhas, ó, com chance de pegar. Quando nós fazemos estaca em garrafas PETs também, nós temos a opção de enxergar quando isso aqui está tomado de raízes. Mas é um processo demorado. E quando que eu vou começar, Diogo, a adubar a minha estaca? A partir do momento que você perceber que ela está com vigor, né? que ela tem raízes. Porque se ela tem poucas raízes, a sua estaca, digamos aí, depois de 3 meses começou, isso acontece muito, depois de 3 meses, 2 meses, a estaca começou a sair um brotinho, a pessoa vai lá e coloca o adubo na estaca, aí quando vê a estaca morre, né? Acabou-se a estaca. E a rega também, para a estaca é muito importante, né? Porque se ficar com muito excesso de rega, as raízes novas que vão surgir ali podem apodrecer. Se faltar rega também, a estaca pode se desidratar. Temos vídeos interessantes sobre estacas no canal também, vários vídeos, né? Mas eu queria passar esses vídeos aqui porque esse vídeo mostrando assim uma maneira mais inicial da estaca, né? O que fazer com a estaca depois que ela enraiza. Nós precisamos apenas compreender quando essa estaca está estabelecida, sem pressa. Algumas plantas podem levar até 6 meses para poder estar preparada para um primeiro transplante, porque quando a estaca se enraiza, tem a sua, como é que eu posso dizer, a sua autonomia, né? Quando ela começa com sua autonomia, que tem aqui a sua força de você pegar ela, né, e ela sair até com o substrato, ó, é hora de começarmos o transplante e até fazer uma primeira adubação, porque esse transplante de vaso de evolução não existe poda de raízes, né? A não ser alguma poda de correção pequena em questão de nebário, mas pode ser começado aí a adubação para a confecção do bonsai e o desenvolvimento dessa muda para poder fazer o bonsai. E espero ter ajudado, né? Se ficou alguma dúvida nessa questão, alguma coisa que eu não falei, vocês podem estar deixando nos comentários aí. E se você quiser aprender sobre vasos de evolução, não perca tempo, na descrição do vídeo vou estar deixando aí uma aula para vocês assistirem, vocês vão aprender sobre o vaso de evolução e também sobre os 3 Hs do bonsai. Beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.